Shalom. Nós temos ouvido e visto vídeos, informações que às vezes elas, para nós, são incongruentes, elas são divergentes, se espalham e a gente fica atordoado, sem saber qual a fonte que nós vamos acreditar. A gente ouve a mídia profissional, a gente vê as informações pelo WhatsApp, pelo Instagram, etc, etc, e nós ficamos confusos. E eu fiquei pensando como eu poderia encontrar uma solução para compartilhar com as pessoas e pensar, sem nenhuma soberba, dar um norte para nós pensarmos, para nós entendermos um pouco dessa situação que nós estamos vivendo. Então a melhor forma seria, penso eu, a Constituição, esse livro aqui. Então eu passei alguns dias lendo a Constituição, que eu tenho aqui na minha biblioteca. Tem uma comentada também. Então, o que acontece? Eu quero ler para vocês algumas situações expostas aqui, compartilhar e que vocês tomem a decisão que acharem conveniente. Aconselho a ler a Constituição. Pois bem, passo então a compartilhar o meu entendimento. No título 1º dos princípios fundamentais, no artigo 1º, diz assim: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático, de direito e tem como fundamentos. Quais são os fundamentos desse Estado de direito e democrático? Formado por cada estado e por cada município e pelo Distrito Federal, que é a capital do Brasil. Pois bem, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Esses 4 valores. E o 5º é o pluralismo político. E o seu parágrafo único que diz: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Isso é muito significante, é o meu entendimento. Primeiro, o artigo 1º da Constituição diz que essa nação chamada Brasil, ela é constituída de todos os estados, dos 26 estados e o Distrito Federal. Depois diz que ela é soberana, ela tem que atentar para o fundamento da soberania, da cidadania, da dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, pluralismo político. Ou seja, cada um pode pensar como achar conveniente. Porém, o pensamento político, o ideário político das pessoas precisam atentar para alguns critérios: a soberania, a cidadania e a dignidade da pessoa humana, como também os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Nós não podemos pensar politicamente por sermos livres. Nós somos livres, mas temos os limites. Os limites é a Constituição. E uma coisa que é muito significante, eu revendo e pensando, analisando e sublinhando, eu entendo o seguinte: quando diz que o parágrafo único do artigo 1º diz que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos. Ora, quem são os representantes eleitos? No caso da eleição da presidência da República, o presidente, os deputados federais e os senadores. Só que tem um detalhe: esse Brasil colocou Jair Messias Bolsonaro na presidência com mais de 57 milhões de votos. 57 milhões de votos. No total de votantes, acredito eu, não lembro perfeitamente, mas foram, deixa-me ver, 58 milhões, mais 50, 108, não chegaram a 110 milhões de eleitores. E o Brasil tem 240 milhões de habitantes, salvo equívoco da minha parte. Pois bem, mais da metade dos eleitores do Brasil votaram no presidente Jair Messias Bolsonaro. E a eleição é garantida por metade mais um dos votos. Mais um. Metade mais um
ele seria o ganhador. E ele ganhou com uma diferença estúpida do então perdedor. Pois bem, uma coisa que eu quero chamar a atenção de você, para você pensar comigo e chegar às suas conclusões. Se o texto diz que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição, eu votei em um deputado federal, eu votei em um deputado estadual, mas o meu voto principal foi para o presidente. Eu votei também em um senador. Mas nós só podemos, entre os maiores representantes, escolher apenas um, o presidente. Senadores, muitos. Deputados estaduais, muitos. Deputados federais, muitos. Então você fraciona os votos com essas pessoas. Mas para a presidência, não. A presidência, o maior número de votos foi para quem aquele foi eleito, Jair Messias Bolsonaro. E o interessante é que o texto diz: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, ou seja, senadores, deputados federais, deputados estaduais e o presidente. Mas tem um detalhe: exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. O que quer dizer isso? Diretamente? O que quer dizer isso? Quando diz tal coisa. Sabe por quê? Porque é assim, ó. Se aquele que nós escolhemos, deputado estadual e deputado federal, não corresponde à motivação pela qual eu votei, eu tenho o direito de ir às ruas e dizer não quero. É o que acontece com o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia teve 70 mil votos, salvo equívoco da minha parte. Alcolumbre, não sei. Eles representam no legislativo aquilo que é a legalidade da nossa nação. Observe que os poderes são constituídos, sabe como? Eles são constituídos do seguinte: precisam estar de forma harmoniosa, convivendo o legislativo, o executivo e o judiciário. Mas quando nós elegemos o legislativo, representado por vários deputados federais e aqui da Bahia e assim sucessivamente, elegemos também os senadores, aqui da Bahia, onde eu estou, e outros estados, cada um dos seus estados, nós elegemos com o propósito dele representar aquilo que é o desejo nosso. Qual é o desejo da nação? O desejo da nação, ela se converge na grande maioria de votos que recebeu o presidente Jair Messias Bolsonaro. Ou seja, nós não queremos corrupção, nós não queremos parcialidade, nós não julgamos homens, nós julgamos atitudes. Mentir é algo muito grave. Quem mente tira do outro o direito de conhecer a verdade. Isso é muito grave. Enganar. E o que nós mais entendemos e enxergamos, eu enxergo assim, eu entendo assim, é que não há harmonia entre os estados, como também conforme diz o artigo 2º, que diz assim: são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Ora, a gente percebe notadamente que há um conflito entre o legislativo, a casa da Câmara dos Deputados, que constroem ali as leis. Observe que quando o presidente manda um projeto de lei para a Câmara avalia. E quantos projetos de lei foram engavetados? Projetos de leis que foram engavetados, guardados, que caducaram, de forma perversa. Porque isso favorecia o nosso pensamento, o pensamento daqueles que votaram no presidente. O Senado é uma casa que eu vou chamar uma casa de ratificação ou retificação. Porque o legislativo avalia, quando é um projeto de lei vindo do executivo, avalia, homologa, faz as suas modificações e manda para o Senado. O Senado revê tudinho,
dá o ok, ou então faz os seus reparos, de volta, vem para o Legislativo. O Legislativo ou aprova como veio, ou faz outras modificações, manda para o Senado de novo. Muito bem. O que tem acontecido? O que tem acontecido é muito fácil. Existe uma guerra muito travada, muito complexa entre o Legislativo e o Judiciário. Por exemplo, é justo que a Justiça solte traficantes perigosos? É justo que a Justiça libere pessoas que furtaram, roubaram com agressividade? Porque o furto feito por esses cidadãos do crime do colarinho branco, ele tira a possibilidade do saneamento da cidade ou das cidades. E quando tal coisa é feita, os prefeitos ainda metem a mão, roubam, furtam, não coloca nenhum revólver em cima do cidadão, mas engana a mente. A situação que nós estamos vivendo é uma situação escorchante. Então, voltando para o artigo 1º, o que eu posso dizer de forma clara é que, quando nós votamos nos nossos representantes para que eles tomem decisões por nós, mas se eles não tomarem decisões por nós, está escrito assim: exerce todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então, nós podemos ir às ruas e pedir a cassação do Rodrigo Maia, a cassação do Alcolumbre, o impeachment do Supremo. É direito constitucional nosso. Nós podemos fazer isso, está escrito aqui. E os poderes da União precisam andar de forma harmoniosa. A harmonia no interesse público, no interesse da nação, o que passa no Legislativo, no Judiciário? Não. Eu quero acreditar que o presidente Jair Messias Bolsonaro, eu percebo que ele tem uma boa, excelente intenção em minimizar a situação de diferença entre os estados. Tem um olhar diferenciado para o Nordeste, não é porque eu sou pernambucano, moro na Bahia, e o Nordeste é a maior região, é a região que tem mais estados, são 9 estados, e uma região sofrida. E nós sabemos que os governadores governam de forma nefasta, vergonhosa, subtraindo do povo a saúde, a educação, o bem-estar. Quantos poços artesianos não foram abertos nesse período? Como tem sido a gestão do presidente? Não se fala sobre corrupção nas estatais. Isso é relevante para nós. Era isso que nós queríamos, mas nós queremos mais. Vamos então ao artigo 2º. Quando o artigo 2º diz: são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, então esse artigo diz claramente que o Executivo está pronto para fazer as coisas. Há uma verba que é a verba da nação, que essa verba são os impostos que nós pagamos, você e eu. E essa verba de imposto deve ser administrada, voltar para nós de forma benéfica. Como diz Margaret Thatcher. Ela disse uma vez que não existe dinheiro público. O dinheiro que existe em uma nação são o dinheiro pago pelos impostos. Só que os impostos que nós pagamos, na esfera municipal, estadual e federal, é todo vilipendiado, é roubado, é tirado de nós. Os impostos não voltam para o povo que pagam em benefício. Eles que gestam para nós, que administram para nós, e nós votamos para que eles façam isso, eles só nos matam, nos sangram, nos apunhalam, metem a faca, subtraem do nosso benefício. Nós trabalhamos praticamente para o Estado. Quase 50% da nossa produção vai para o Estado. E dessa produção que vai para o Estado, os impostos que vão, eu digo para vocês, não voltam 10%. Isso é uma extorsão, isso é um crime. E é justamente sobre isso que o presidente está tentando lutar. E precisa de apoio popular, conforme diz o artigo 1º. E no parágrafo único: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Ou diretamente nos termos dessa Constituição. Eu entendo que nós podemos ir às ruas, sim,
e pedir. Não pedir a questão da intervenção militar. Isso não pode, porque é constitucional. Está escrito aqui. Mas nós podemos pedir o impeachment do STF, do Alcolumbre, do Maia. Podemos fazer isso. E de alguns outros deputados e senadores. Sabiam disso? Eu vou continuar. Vamos ser mais rápidos. Então, o que acontece? Os poderes da União, que são aqui o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, veja que não fala em Senado, certo? O Senado é um órgão de ajustes, de checagem, de avaliação, coisas desse tipo. E o artigo 3º, esses 5 artigos, para mim, esses são muito, muito significantes no título 1º dos direitos, dos princípios fundamentais e dos direitos de garantias fundamentais, dos direitos e deveres individuais e coletivos da nossa nação. Então, o artigo 3º diz: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. O que constitui os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil? Primeiro, construir uma sociedade livre. O que nós observamos? A polícia foi na loja do camarada, pegou ele pelo pescoço, tirou, algemou, ele roubou, ele furtou. Olha a incongruência, o camarada que está trabalhando, que quer trabalhar, que está na loja dele, direito dele, privado e sagrado, constitucional, direito constitucional, certo? O que ele faz? O que ele faz? Chega lá e prende o camarada. Porque o governador determinou uma coisa: uma lei maior não pode ser sobrepujada por uma lei menor. Primeiro a lei federal, depois a estadual, depois a municipal. É assim que se faz. Primeiro a Constituição. Constituição federal. Depois a Constituição do Estado, a Constituição do município. E essas duas últimas não podem ferir a Constituição Federal. Pronto. Vamos lá para o artigo 3º. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Eu pergunto, nessas últimas décadas, eu quero saber, houve desenvolvimento na área social? O que nós estamos vivendo com relação à saúde é sequela dos governos passados. Nós não tínhamos hospitais e ainda não temos. Pessoal, pense um pouquinho. São mais de 30 anos do governo de oposição, governo comunista no nosso Brasil, pintado de democrático. Nada disso, mentira. Mentira. Estávamos sendo enganados, levados como ovelhas para o matadouro. Essa aqui é a verdade. O que nós podemos observar? Nós podemos observar que o que nós estamos padecendo hoje, o Brasil tem saneamento básico? Não tem. Eu moro numa cidade chamada Juazeiro da Bahia, onde eu estou, que o esgoto sanitário dessa cidade é jogado no Rio São Francisco, in natura, praticamente. Agora imagine, são mais de 54 ligações de saneamento. 54 mil aqui na área urbana. Imagine que cada pessoa coloque apenas por família 3 quilos de fezes no vaso sanitário. Por onde é que essas fezes vão? Multiplica aí, chega a um cálculo, use do raciocínio. Petrolina, cidade vizinha, também faz a mesma coisa. Nós não temos saneamentos básicos que assistam as cidades, principalmente as comunidades mais carentes, onde o esgoto a céu aberto, fezes, correm, tanto em Juazeiro da Bahia como em Petrolina. Essa é que é a verdade. E isso no Brasil todo, de norte a sul, de leste a oeste. Então, como é que nós podemos sobreviver dessa forma? Garantir o desenvolvimento nacional. A prova inconteste da ação do presidente está na Amazônia, está na região norte, com as estradas feitas em tempo recorde. Será que não dá para entender isso? Coisa que não foi feita em todo o governo, nem de Fernando Henrique, nem de Sarney, começando por Sarney, nem por Collor, nem por Fernando Henrique, nem tampouco por Lula, pouquíssimo ainda por Dilma e Temer. Mas o presidente fez. O que é que nós queremos? O que é que nós queremos? Eles querem o quê? Destruir o que esse gigante chamado Brasil levou em consideração?
Pensemos nisso. Um outro aspecto que diz aqui, erradicar a pobreza e a marginalização. Erradicar a pobreza e a marginalização. E reduzir as desigualdades sociais e regionais. O Brasil é um todo, é um só. Não existe o Brasil regiões, mas todas precisam ter a atenção do governo federal. Não é só o sul, sudeste, nem centro-oeste, nem norte, nem nordeste, mas todo o Brasil. Todo o Brasil precisa de uma atenção especial do governo federal. E nós temos tido isso agora, com o presidente Jair Messias Bolsonaro. E uma das coisas que eu quero também levar em consideração, quando o texto diz lá, no inciso 3º, erradicar a pobreza e a marginalização, o maior câncer do nosso país é o Supremo Tribunal Federal. Eles que permitem que a marginalização campeie. Nos Estados Unidos, eu não sei, não vou dizer aqui em inglês, pode ser que eu erre, mas há uma frase que diz que o governo não é de homens, mas o governo é de leis. As leis se adequam à necessidade e aos gostos dos homens. Ele é meu amigo, eu solto. Ele não é meu amigo, eu prendo. Não pode ser assim. A lei é igual para todos. Mas o STF não faz isso. As decisões é clara, óbvia, contundente, irrefutáveis, de que as decisões são partidárias. A gente tem que pensar no Brasil. Não me importa se foi fulano ou beltrano que errou. A gente julga os erros e não as pessoas. Sejam elas quem forem. Errou, tem que pagar. Se estiver errado, tem que pagar pelo erro cometido. Não importa quem seja. O nome ou sobrenome precisa ser corrigido. Devemos, sim, julgar atitudes. Se a atitude do Witzel, se a atitude do Dória, se a atitude do Jair Messias Bolsonaro estiver equivocada, tem que ser julgado pela lei, por esta lei, que é a Constituição, partindo daqui. E não na conveniência de cada um por seus pensamentos políticos, usufruindo o voto do povo, a grande maioria votou nele, para que a coisa fosse colocada nos eixos. O trem precisa correr os trilhos. Estou terminando. Diz ainda assim no inciso 4, promover o bem de todos. Promover o bem de todos. Aquela política café com leite, São Paulo e Minas Gerais, isso acabou-se há muito tempo. Não pode haver uma política de predominância norte, sul, leste, oeste, nada disso. É Brasil. Todos nós somos brasileiros. O nordestino é brasileiro. Aqueles que estão no sudeste são brasileiros. Quem está no sul, todos nós somos brasileiros. Todos aqueles que estiverem dentro do perímetro de fronteiras desse grande, imenso Brasil continental, são brasileiros. Se eles estiverem inseridos, são brasileiros. E precisam ser protegidos como tais. Nós votamos no presidente para que protejam do Oiapoque ao Chuí. Também em Juí, lá no Rio Grande do Sul. O artigo 4 diz assim: República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional. Nós não temos que estar subjugados a nenhum país. Independência nacional. Nós precisamos entender que o Brasil é um país, é uma nação que é a mais rica das Américas. Entendam isso. O Brasil tem o que os Estados Unidos e Israel não têm. Essa é que é a verdade. Nós somos ricos em toda sorte de minérios e biodiversidade. E uma coisa que será necessária no futuro desse planeta: água doce, por incrível que pareça. Nós somos ricos, nós temos terras para alimentar o planeta todo. Isso é uma dádiva divina, dádiva do Deus eterno para nós. Não podemos jogar isso fora. Não podemos entregar a nossa nação. Independência nacional, prevalência dos direitos humanos. Não se justifica no Brasil, um país que tem tanta área agricultável, onde todo ano suplanta
a questão da colheita, cada vez a safra é maior, cada vez maior, cada vez maior, tecnologia para isso, campos para isso, e o nosso povo passa fome. Nós nos condoemos com a situação das nações, claro, todos são filhos de Deus, mas tem um problema. Primeiro, eu preciso cuidar da minha casa e depois socorrer a casa do vizinho. Mas eu preciso primeiro socorrer a minha casa. Eu não posso tirar da minha casa, deixar a minha casa sofrendo para socorrer a casa do outro. O outro seja responsável pela casa dele. Então a África, esse continente, que cuide do continente. O Brasil vai cuidar da sua terra, vai cuidar do seu povo. Não vai tirar daqui, como aconteceu no governo do Luiz Inácio Lula da Silva, que bancou países que são perversos, comunistas, socialistas marxistas, miseráveis, terríveis. Essa aqui é a verdade. Tirou de nós estamos pagando a conta que não é nossa. Não trouxe nenhum benefício, os impostos que nós pagamos para nós, mas foram para outros povos, outros países. Nós nos condoemos com a situação deles, mas não nós podemos nos sacrificar por eles. E o ato do presidente do banco BNDES, o que fez, foi grave. Meteu a mão no bolso de todos nós, tirou de nós de forma sórdida, mesquinha, perversa e deu para outros. Isso é uma vergonha. Isso é trágico. Nós precisamos pensar nisso. Então, independência nacional, prevalência dos direitos humanos, respeitar a dignidade do outro. Gente, tem pessoas que eu observo, moram em lugares que, meu Deus, como um ser humano consegue conviver numa situação tão miserável, tão adversa à dignidade humana? E sabe por que isso acontece? Porque os políticos, a grande maioria, furtam, desviam verba, tanto na esfera municipal, na esfera estadual e na esfera federal. Isso é um crime, isso é um desrespeito ao cidadão, aos seus munícipes, aos seus patrícios. Essa que é a verdade. Autodeterminação dos povos. A República Federativa do Brasil rege-se nas relações internacionais pelos seguintes princípios: autodeterminação dos povos. Nós temos autodeterminação também. O povo de cada país tome a decisão que quiser. Nós tomamos a nossa. A grande maioria dos brasileiros autodeterminados, determinamos-nos a nós mesmos a votarmos no presidente. Ora, se nós votamos no presidente, eu digo para vocês, diante de toda a confusão que está existindo, eu ainda confio no meu presidente. Eu ainda me posto diante dele, presto continência a ele. Eu confio no nosso presidente. Eu confio mesmo nos ministros. É um conjunto. E as informações são compartilhadas. E aqueles que não se enquadram, que saiam. Ou você ama o Brasil, ou deixe. Mas não atrapalhe. Essa que é a verdade. Uma coisa que diz aqui no artigo 4, não intervenção. Então não pode haver intervenção. Não pode haver intervenção militar. O exército não pode intervir. Certo? Agora, o povo pode. O povo pode. A coisa funciona assim. 1600 e alguma coisa foi criado o Exército Brasileiro, salvo equívoco da minha parte. Eu estou falando assim, só li a Constituição e as coisas vêm à cabeça, eu estou falando. 1600 e pouco. Mas quem constituiu o Exército foi um clamor do povo brasileiro para proteger as fronteiras e colocar em ordem as questões internas. Então, o Exército é aquele que é braço forte e a mão amiga. Nós estendemos as mãos para ajudar e pesamos os nossos braços para a defesa. Entende? Braço forte, mão amiga. Pois bem, não há intervenção. Nós não podemos pedir a intervenção, porque é constitucional. Nós não podemos pedir a intervenção. Intervir no Supremo não pode. Intervir no Legislativo não pode. Intervir no Senado não pode. Intervir no Executivo não pode.
não pode intervir. Mas nós podemos, sim, nós podemos, conforme está no parágrafo único do artigo 1º, o seguinte: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. O que é que nós podemos fazer? Pedir intervenção? Não. Mas nós podemos pedir, o povo pedir o impeachment do presidente. O Congresso só não pode pedir, não. O Congresso não tem poder para pedir o impeachment, não. Tem que vir do povo. O povo é que tem que endossar. Por isso que o presidente nunca será impeachmentado. Entendeu? Porque isso tem que vir do povo. E homologado no Congresso. Entenderam? O legislativo não pode pedir o impeachment do povo. Pode até pedir. O legislativo não pode pedir o impeachment do presidente. Ele pode fazer a solicitação, mas se o povo não for à rua concordar, não vai acontecer. Esse aqui é o problema. Não vai acontecer. Não tem poder para isso. Porque o poder é do povo, não é do legislativo. Estão entendendo? Vamos adiante. Não intervenção, igualdade entre os estados. Tem que haver igualdade. O governo federal deve socorrer, como tem socorrido mais o Nordeste. Mas os piores governadores, na minha ótica, são os do Nordeste. Daqui da Bahia até o Maranhão. São os piores, nesses 9 estados. São pessoas que, para mim, são réprobas. Para mim, são escroques da sociedade. Essa que é a verdade. Outra coisa, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E o inciso 10, que diz assim, parágrafo único: a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Vou explicar para vocês uma coisa interessante com relação ao parágrafo único do inciso 10. Sabe o que é? O Fórum de São Paulo, quando foi instituído com base nisso aqui. Mas tem um detalhezinho. É que quando ele foi constituído com base nisso, porque o parágrafo único do inciso 10 do artigo 4º, quando diz que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, são todos os países que estão no entorno do Brasil, toda a América Latina, certo? Mas visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações, mas respeitando o quê? O seguinte: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional de cada país, que constitui o povo latino-americano, erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem-estar de todos. Mas não era isso que acontecia. O que eles queriam era implantar o gramscismo, o comunismo. E nós somos uma república democrática. A democracia não é uma alcunha, é uma essência. É o núcleo, é o cerne da coisa. Nós precisamos andar, pensar, nós precisamos fazer pensando nessa prerrogativa, condição sine qua non para o estabelecimento de uma nação forte, pujante, como é a vocação do nosso Brasil e aquilo que o nosso presidente está fazendo. Outra coisa, vou concluir. Quando o artigo 5 diz: todos são iguais perante a lei. Ora, se nós somos iguais, honestamente, você encontra isso na ação da justiça? A justiça trata o cidadão de forma igual? Porque eu vou dizer uma coisa: por mais pobre, por mais miserável que seja o homem, ou a pessoa, ou o lugar, quando ele compra 1 quilo de feijão, quando ele consegue trabalhar e comprar 1 quilo de arroz, 1 quilo de açúcar,
Naquela compra, ele está dando a sua parcela de contribuição dos seus impostos. Porque do que ele trabalhou para comer, parte daquilo também é imposto. Ele está pagando. Na palavra de Deus, fala-se sobre dar o dízimo. Quando alguém dá o dízimo, ninguém dá mais ou menos, todo mundo dá igual, 10%. Se o pobre, se o humilde ganha R$500 por mês, ele dá R$50. O camarada que é um grande empresário que fatura 1 milhão por mês, dá 100 mil. Quem deu mais? Nenhum nem outro. Nenhum nem outro. Eles deram iguais, eles deram 10% de sua renda. Então a honra que cabe a um, cabe ao outro. Nós não podemos enxergar o homem pelo quantitativo daquilo que ele dá, mas pelo aquilo que representa a sua dignidade. O que deu o que dá R$50 é tão honesto, tão digno, tão honroso, quanto aquele que vai dar R$100 mil. Nenhum nem outro deu mais, todos deram iguais. Isso é ser equânime, é ser igual. E aquele que deu mais, partilhe do que tem, do que lhe sobra. Isso é o que diz, que rege a nossa Constituição. Então, a justiça trata todos com igualdade? Existem privilégios. O juiz não pode ser iníquo. E o que nós mais temos são juízes iníquos dentro do Supremo. Você sabe disso e eu sei disso. O artigo, o inciso 6º do artigo 5º diz assim: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Sabe o que aconteceu nesse período? E parece que a grande maioria dos líderes religiosos não se atentaram. É que há uma proteção. A gente sabe que pode ter uma reunião até com 50 pessoas, respeitando os distanciamentos, mas mesmo assim muitos templos estão fechados. Por quê? Falta de conhecimento dos líderes, covardia do povo. É o meu entendimento, é covardia, porque a Constituição é a lei maior. A Constituição é a lei maior. E a Constituição diz: é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Eu posso crer em que eu quiser, eu posso crer. E falar nisso, quem não acredita em Deus, acredita em qualquer coisa. Acreditar é um pedaço de pau. Mas acreditar em Deus, para mim, exige mais inteligência. Então diz: sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. A polícia invadiu templos. É complicado. Eu não consigo entender. Eu não me enquadro nessa situação. Eu não me enquadro. E eu sei que muitos têm medo. Mas se todos se fizessem um esforço, conhecessem seus direitos e deveres, porque não existe direito sem deveres, eu creio que muitas coisas seriam diferentes. Então, no capítulo que diz, o capítulo 1 dos direitos e deveres individuais e coletivos, está bem claro isso, no artigo 5, inciso 6º. E outra coisa que eu quero colocar é o que diz no 9º. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censuras ou licenças. O camarada pode fazer o que quiser, mas tem um detalhe. A Constituição cerceia determinadas coisas. O camarada, por ser livre a expressão da atividade intelectual, artística e científica, não pode colocar pornografia, como aconteceu, dentro de um arquétipo ideológico do gramscismo. Bestialismo, sexo de homem com um animal, aquela coisa toda. Aquilo foi uma aberração. É bem verdade que a Constituição diz que é livre. É livre, mas não pode ser abusiva. É livre, mas não pode contrariar os princípios de uma sociedade livre, justa e solidária. Entendem? Então, esses conflitos se resolvem aqui dentro mesmo. É verdade que é assim, mas não é como está sendo exposto. Porque é livre, não pode ser livre de qualquer jeito.
artigo 13, ou artigo 13 não, o inciso 13 do artigo 5º, diz assim: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelece. Rapaz, um crime terrível. Se é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, por que impediram as pessoas de trabalhar para ganhar o pão, para tomar o café de manhã, o almoço meio-dia, o jantar, ou o café de novo de noite? As coisas deveriam ser com mais consideração. A gente sabe, o governo não tem como dar para todo mundo, mas a grande maioria consegue trabalhar, ganhar. Sabe, dinheiro gera dinheiro. Dinheiro gera riquezas. Não espere que a ovelha vá parir dinheiro. A ovelha vai parir ovelha. Dinheiro vai parir dinheiro. Dinheiro faz dinheiro. É aquilo que está escrito no Capital, Karl Marx. Eu tenho aqui, ó. Então, você tem que trabalhar. Agora, não deve ser um marxismo-leninista, trotskistas, certo? O inciso 16, que diz assim: todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente da autorização desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Todos são todos podem. E outra coisa, vou dizer para vocês, todos e todas, isso é um equívoco, isso é uma aberração gramatical. Na Constituição tem todos e todas, é todos. Não vou me estender nisso não, mas isso é um equívoco, tá? Isso não é eu não sou perfeito no português, mas não é um bom português. Todos, sentido lato, homens e mulheres, podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. A autoridade não pode impedir que nós nos reunamos de forma pública. E foi o que nós mais vimos. A Constituição foi rasgada, literalmente rasgada, por eles. E nós precisamos entender isso. E eu fico ainda vendo que pessoas que têm um certo nível de conhecimento, mas em contrapartida um desconhecimento fundamental da carta que nos rege. Se você não conhecer esse livro aqui, você não sabe se está fazendo certo ou errado. Não tem direito de exigir, porque não sabe que o que está exigindo está dentro da lei ou fora da lei. Inciso 22. É garantido o direito de propriedade. É garantido o direito de propriedade. Não importa. Quando eu era pequeno, eu ia para um sítio do meu avô, ficava na cidade de Paudalho. Aquele sítio ainda existe. Eu tenho 64 anos. Ainda sou herdeiro daquele negócio lá. Todos nós, netos, filhos e netos, todos nós somos herdeiros. Não pode invadir a propriedade alheia. O que fazia o MST? O que o governador do Piauí fez? Ele é um maluco. Esse homem nunca leu isso aqui, ó, eu garanto, nunca leu a Constituição. Não se pode invadir algo que é privado. Não se pode invadir uma propriedade do outro. E o Brasil estava acontecendo isso. Isso é um absurdo. Isso é uma incongruência. Isso é nefasto. É réprobo. Isso é um atestado de estupidez, de obtusidade, de ignorância. A propriedade, o inciso 23. A propriedade atenderá à sua função social. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social e mediante justa e prévia indenização com dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Então a Constituição resolve tudo. A Constituição faz tudo. De sorte que eu vou ficar por aqui e eu pretendo discutir
com alguns colegas meus, vou chamar pessoas para fazer uma mesa redonda e falarmos sobre isso. Eu fico por aqui, agradeço a sua atenção, espero que você tenha gostado e que isso lhe ajude. O conselho que eu lhe dou é você fazer um estudo mais acurado, mais aprofundado, detalhadamente, do artigo 1º até o artigo 5º da nossa Constituição. Ele é muito significante para nortear, principalmente estes, no meu entender, a nossa caminhada como cidadão brasileiro, como cidadão deste Brasil. Que Deus abençoe vocês. E quero terminar lendo um texto da palavra na Brit Hadashah, na Nova Aliança, no capítulo 12 do livro de Mateus, Matetiahu em hebraico, capítulo 12, versículo 27. Aliás, cadê aqui? Deixe-me ver. Que diz assim, que tudo conhecendo 25, 12, 25, diz assim: contudo, conhecendo o que eles pensavam, Yeshua, Jesus, lhes disse: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Nós, brasileiros, você e eu, precisamos estar unidos, amando a nossa pátria, amando o nosso Brasil, vivendo as promessas de Deus, do Eterno, de Hashem, para nós. Deus salve o Brasil. Brasil, acima de tudo, Deus acima de todos. Um forte abraço, shalom, shalom. Até um próximo encontro. Sucesso para vocês.